pessoal, neste vídeo estarei dando continuidade às correções da lição 12 referente a tabelas e gráficos, atividade 2. Observe no gráfico a seguir as temperaturas registradas em Vitória, capital do Espírito Santo, na primeira semana de junho de 2019. Então, analisando esse gráfico, nós temos aqui o título, aqui a legenda do gráfico, né, que essa linha laranja representa a temperatura máxima, a linha azul representa a temperatura mínima, a máxima e a mínima de cada dia do mês, certo? Referente aos 7 primeiros dias. Então, aqui nós temos o seguinte, ó, ele quer saber o quê? Em que dia houve maior diferença entre a temperatura máxima e a mínima registradas nesse período? De quantos graus foi essa diferença? Segundo, e a menor diferença em que dia ocorreu? Foi de quantos graus? Então, olha, primeiro, vamos para a seção compreenda. Diz assim, ó. Quais são as tarefas propostas na atividade? As tarefas propostas na atividade, gente, não é nada mais do que a perguntinha lá, né? As perguntas, o que ele quer saber. Determinar em que dias ocorre a maior e a menor temperatura, né? A diferença entre as temperaturas máxima e mínima e de quantos graus foram essas diferenças. Na letra B, as temperaturas registradas no gráfico referem-se a qual período? Como nós podemos observar, refere-se ao período do dia 1 ao dia 7 de junho de 2019. Aí, essas temperaturas foram registradas em qual local? Está aqui no título, ó. Em Vitória, Espírito Santo. Que informação é apresentada no gráfico? Então, olha, a informação que eu acabei de falar para vocês lá, da legenda, que indica que a linha laranja corresponde à temperatura máxima e a linha azul à temperatura mínima, que eu já havia falado anteriormente. Letra E. Quais foram as temperaturas registradas em cada dia? Então, olha, no primeiro dia, né? No primeiro dia foi registrada a temperatura de... Ó, no primeiro dia, 24,4 graus Celsius, né? Segundo dia, também 24,4. Terceiro dia, 23,4. Quarto dia, 22,6. Quinto, 20 graus. Sexto, 18,7. Sétimo dia, 19,2 graus. Então, essas foram as temperaturas mínimas nesse período aqui. Olha, as temperaturas máximas foram essas aqui, ó. 34,8, né, no primeiro dia. No segundo dia, 33,4. Terceiro, 32,7. Quarto, 28,3. Quinto, 26,7. Sexto, 25,7. E sétimo dia, 22,2 graus. Aqui na seção Responda, ele quer saber qual foi a maior temperatura registrada no período indicado no gráfico e a menor temperatura. Então, olha, observe, a maior temperatura nesse período foi de 34,8 graus Celsius ocorrido no primeiro dia. E a menor temperatura aqui, ó, foi 18,7 graus Celsius registrado no sexto dia. Aqui ele fala assim, ó, essas temperaturas foram registradas no mesmo dia? Em quais dias elas foram registradas? No primeiro dia, a temperatura máxima foi no primeiro dia e a temperatura mínima foi no sexto dia. Foram em dias diferentes, porque a temperatura mínima nesse primeiro dia foi 24,4 graus Celsius, né? Onde está 18. Então, não aconteceu. A letra C fala assim, ó, leia. Para responder a primeira pergunta da atividade, podemos comparar no gráfico a distância entre os pontos correspondentes à temperatura máxima e à temperatura mínima de cada dia. E assim, identificar os dias em que essa diferença foi maior. Observe o trecho do gráfico ao lado. De acordo com os segmentos verdes, podemos afirmar que a diferença entre
32,7 graus Celsius e 23,4 graus Celsius, né? A diferença aqui, ó, dessa temperatura máxima com a mínima é maior que a diferença máxima e a mínima ocorrido nesse outro dia. Então, aqui ele diz, calcule essa diferença entre os 32 e o 20,7 graus Celsius e 23,4 graus Celsius. É só subtrair, né, gente, ó. 32,7 menos 23,4 graus Celsius. Caso tenha alguém que não lembre como faz a subtração, ó, é só colocar vírgula embaixo de vírgula. E aqui, ó, 7 menos 4 dá 3. Aí aqui, ó, 2 não subtrai 3, pega emprestado, uma dezena emprestada, vai ficar 12. E aqui tirei uma dezena, ficou 2 dezenas. 12 menos 3, 9. 2 menos 2, 0. Então, chegamos aqui, ó, nesse resultado de 9,3. Da mesma forma, subtraindo 28,3 menos 22,6 vai dar 5,7 graus Celsius. Então, aqui, a afirmação do box, ela é verdadeira, porque ele afirma que a diferença dessa temperatura é maior do que essa daqui. Então, ele está correto. Letra D. Volte ao gráfico da atividade e compare as distâncias entre os pontos correspondentes às temperaturas máximas e mínimas registradas diariamente em Vitória. Com base nessa comparação, quais foram os dias que não houve a maior diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima? Então, possíveis respostas é no segundo dia, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo dia. A única que houve uma diferença maior entre a temperatura máxima. Então, para a compreensão do item D, eu fiz aqui as subtrações em cada dia, ó. No primeiro dia, a diferença da máxima com a mínima foi 10,4. No segundo, 9. No terceiro, 9,3. No quarto, 5,7. No quinto, 6,7. No sexto, 7. E no sétimo dia, uma diferença de 3 graus. Então, olha, o único dia que houve uma maior diferença entre a máxima e a mínima foi somente no primeiro dia. Por isso aí, ó, o segundo, né? O terceiro dia também deu uma diferença alta, né? De 9,3. Então, o que entra aqui é o segundo, né? O segundo dia. O quarto dia, que deu uma diferença de 5,7. O quinto dia, 6,7, né? O sexto e o sétimo dia, certo? Ficou de fora aí o primeiro e o terceiro dia, com 10,4 e 9,3 graus Celsius, certo? Então, é só você fazer a diferença da máxima e da mínima de cada um dos dias aí. Na letra E, você considera necessário efetuar o cálculo com todos os dados representados no gráfico para resolver a situação? Tá. Ele disse assim, ó, que é bom que entre as linhas representadas no gráfico sugere que os 2 dias são considerados no item anterior, podem ser a resposta da situação proposta, não sendo necessário calcular a diferença entre as temperaturas dos demais dias, certo? Observando aqui, ó. Então, observando aqui, ó, no primeiro dia, a distância entre a máxima e a mínima corresponde, né, a um espaçamento maior no primeiro e no terceiro dia, certo? As outras, a distância aqui entre uma e outra são menores, ó, que é no segundo, no quarto, né? No quinto, no sexto e no sétimo ainda menor. Tá vendo que as duas pontinhas quase que triscam uma na outra? Então, os que correspondem, os itens, as temperaturas maiores, são essas cujas distâncias são maiores aqui, entre uma, a máxima e a mínima. Mas, se caso acham necessário, é bom fazer isso aqui, ó, porque esses cálculozinhos aqui dessas subtrações
vão ajudar vocês a responderem até os demais itens da atividade, como nós podemos ver aqui, ó. Com base no item E, então, olha, aí ele quer saber em que dia houve a maior diferença entre as temperaturas máxima e mínima. Então, nós podemos ver isso, ó, através dos nossos cálculos, ó. Então, a maior diferença entre a temperatura máxima e mínima foi nessas duas aqui, ó, no primeiro e no terceiro dia, que fazendo a subtração no primeiro deu uma diferença de 10,4 graus Celsius e no terceiro dia 9,3 graus Celsius, a máxima e a mínima. Então, se você já fez esses cálculos lá nos itens anteriores, então facilita você encontrar as próximas respostas. Ó, a maior diferença entre as temperaturas máxima e mínima em Vitória no período indicado no gráfico ocorreu no primeiro dia de junho e essa diferença foi de 10,4 graus Celsius, que é esse resultadozinho aqui, ó. Aí agora ele quer saber, com o mesmo raciocínio utilizado anteriormente, calcule a menor diferença entre as temperaturas máxima e mínima. Encontre a resposta à segunda questão da atividade e complete a frase. Máxima e mínima está no 7º dia, que nós já fizemos o cálculo aqui, ó. Por isso foi importante fazer essa diferença de todos. Então, a menor diferença foi no 7º dia, que aí subtraindo deu uma diferença de 3 graus Celsius, que aí subtraindo aqui 22,2 menos 19,2, 3 graus Celsius. Aí, respondendo aqui, ó, observa que nossa continha já dá esse resultado da letra G aqui. E aqui, ó, a pergunta aqui, ó. A menor diferença entre a temperatura máxima e mínima em Vitória no período indicado no gráfico ocorreu no dia 7 de junho, né, ó, no dia 7 de junho. E essa diferença foi de 3 graus Celsius, que foi o resultadozinho da nossa subtração. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado e compreendido aí essas resoluções.